Bem, vamos começando. Boa noite a todas e a todos. Para quem ainda não me conhece, né? Tô vendo muito rostinho novo. Carlos Henrique tá por aqui. Isabela, legal. Bom ver todos vocês. Então, me chamo professor João, sou professor da Gama já tem um tempinho. Acho que eu estou na casa desde 2016, 2016, 2017. Já estou perdendo a conta. Então, prazer mais uma vez estar com vocês, né? Ex-alunos e alunos atuais, né? E futuros alunos também. E hoje, o professor Léo, o professor Carlos me convidaram para estar com vocês aqui falando sobre o Setembro Amarelo, né? Eu pretendo fazer com vocês um bate-papo, né? Então, fiquem à vontade para fazer perguntas, para interagir, tá? Por favor, a gente não está naquela aula deliciosa de 7 horas da manhã, então vocês podem acordar, não precisa mais ficar na cama. Então vamos começar, tá? Vou falar, hoje eu não vou usar slides, vocês vão ter que ficar olhando para esse rostinho bonito aqui que eu vos falo. O Setembro Amarelo, como foi que ele surgiu, né? O Setembro Amarelo, ele faz parte de uma campanha da Organização Mundial de Saúde que surge, né, com o objetivo de divulgar temas que são relevantes para a saúde da população global. Esses temas, né, são selecionados e distribuídos aí, direcionados em cores e meses específicos do ano. Não é à toa que a gente tem o Setembro Amarelo, o Janeiro Branco, que fala da saúde mental. Agora vamos entrar no Outubro Rosa, né, saúde da mulher. Depois Novembro Azul, saúde do homem. E assim por diante, né? Ao longo dos meses, temos cores e temas de saúde específicos para cada momento. Significa que só nessas épocas esses temas são relevantes? Não, são relevantes o ano inteiro. Mas por mais que ações sejam dedicadas a discuti-los, né, muitas vezes é importante sim haver um momento de maior empenho, maior dedicação no diálogo, na divulgação desses temas. E como eu falei, é um conjunto de ações, né, que são pactuadas pelo Ministério da Saúde e pelos setores de saúde responsáveis ao longo do mundo inteiro, né, que tem de iniciativa no Ministério, na Organização Mundial de Saúde. Então, o Ministério da Saúde brasileiro pactuou, junto com a Organização Mundial de Saúde, essa agenda de Setembro Amarelo, para falar do suicídio. Então, apesar de parecer um tema pouco relevante, né, ele se torna importante à medida que atinge níveis altíssimos de sua incidência, a ponto de chegar a ser epidêmico, ou seja, atingir níveis altíssimos de incidência em alguns países. Da mesma maneira que a gente fala que a dengue, por exemplo, no Brasil, está atingindo níveis epidêmicos, né? Estamos em uma epidemia de dengue, ou seja, a quantidade elevada, quase que descontrolada de casos de uma doença. Por incrível que pareça, né, para algumas pessoas podem se assustar, costumam se assustar com isso, o suicídio em alguns lugares está próximo de atingir níveis epidêmicos. E é por isso que se torna algo tão importante. Uma coisa interessante da gente pensar, né,
O que que faz uma pessoa decidir dar fim à própria vida? O que faz uma pessoa entender que é necessário o abandono daquele bem mais precioso que nós temos, né? Que é a vida. Por que que eu digo bem mais precioso? Porque sem ele, né, qualquer outra possibilidade se encerra, né? Então, ao longo desse nosso encontro, pensem nisso. O suicídio, por muito tempo, entenderam que era algo que a gente não devia falar, né? Não podemos falar sobre isso porque isso pode incentivar as pessoas a fazerem, né? Por outro lado, esse não falar, esse silenciamento, acabou produzindo outros efeitos, que é justamente o aumento de casos e a falta de informação. Quando a gente fala sobre falar de suicídio, a gente não está falando de divulgar imagens, né? Eu não vou ficar aqui mostrando vídeos para vocês de pessoas, né, cometendo esse tipo de ato. A gente não está falando disso. A gente está falando de informação, de falar sobre sobre esse tipo de sofrimento tão grande que faz alguém querer encerrar a própria vida. Nós vamos falar sobre como evitar, né, que uma pessoa chegue a esse ponto, ou como evitar que nós mesmos chegamos a esse ponto na nossa vida. Então, vamos começar do princípio, né, da saúde mental. Da saúde mental, que é um tema discutido lá no Janeiro Branco, né? Mas que é sem dúvida o mais relevante para a gente falar sobre esse tema. Quando eu costumo discutir saúde, não sei se a gente tem algum aluno aqui dos cursos de saúde, eu não reparei, mas muitos meus alunos já devem ter escutado eu falando sobre isso. Quando a gente fala de saúde, a gente fala sobre vida. E a vida, ela é 1 milhão de coisas antes de ser orgânica. A vida, ela é 1 milhão de coisas, tal como a nossa saúde, ela é 1 milhão de coisas antes de ser biológica, antes da gente estar necessariamente falando do nosso corpo. Por quê? Tal como a saúde mental, né, que também é saúde, não é separado, né? Saúde do médico, de gripe, dor de cabeça e outras coisas, e saúde mental, de ansiedade, depressão. Não há separação quando a gente fala sobre esses dois temas. A gente está falando de saúde. E esses dois temas são muito influenciados pela maneira que a gente vive, pelos lugares que a gente frequenta, pelos ambientes que nós nos inserimos, pela realidade que nós nos inserimos também. Ou seja, o lugar que vivemos, a nossa casa, o nosso bairro, tudo isso faz parte da nossa saúde. Tudo isso influencia na nossa saúde mental. Por exemplo, né, temos aqui muitos alunos do campus da Avenida Brasil e de Bom Sucesso, certo? Vamos pensar em uma pessoa que utiliza cadeira de rodas. Vamos pensar no trajeto dessa pessoa de um ponto de ônibus ali na Avenida Brasil até a faculdade, ou da estação de trem Bom Sucesso até a faculdade. Será que o caminho que essa pessoa vai fazer até lá é fácil? Será que é tranquilo? Ela consegue se locomover até lá com tranquilidade, sozinha? Talvez não. E mais uma pergunta em relação a isso, né? Será que esse tipo de rotina consegue influenciar na qualidade de vida de uma pessoa? Com certeza isso também influencia. Então, todos esses aspectos
que envolvem nosso cotidiano vão fazer parte da nossa saúde, consequentemente da nossa saúde mental. Mais uma vez, alimentação, lazer, trabalho. Quanto tempo vocês costumam passar de casa até o trabalho? É pertinho? Ou vocês ficam horas dentro de um transporte público para ir e horas para voltar? Será que esse tempo que vocês passam, né, no transporte, se estressando, se expondo a doenças, se expondo a qualquer outro tipo de risco, influencia na saúde mental de vocês? Esses aspectos que são do cotidiano, que fazem parte da nossa vida, de modo geral, eles influenciam muito na nossa saúde mental. Portanto, não é algo que deva ser negligenciado, como fizemos por muito tempo. Hoje, apesar de discutirmos muito sobre isso, né, ainda pecamos um pouco. Então, vamos começar, já que a gente está falando de saúde mental, vamos começar a falar pelo preconceito. A saúde mental, por muito tempo, e até hoje, na verdade, sofre um preconceito que é fruto de políticas públicas ignorantes e excludentes. Sofre um preconceito que foi herdado, né, daquilo que se produziu os manicômios, daquilo que se produziu os hospícios, onde pessoas que não se enquadravam na sociedade, no cotidiano, né, ou que não eram desejadas, porque muitas vezes as pessoas encaminhadas para aqueles lugares sequer tinham qualquer tipo de problema de saúde mental, mas eram destinadas a esses lugares simplesmente para serem afastadas. Eu fico perguntando, muitos de vocês, né, talvez os mais novos nem tanto, mas aqueles que estão mais próximos da minha idade, tenham crescido escutando: olha, eu vou te mandar para o hospício, a carrocinha de carro de maluco vai passar, vai te levar. Essas frases não surgiam à toa. Realmente haviam hospícios, haviam locais de depósitos de pessoas, haviam locais, haviam carrocinhas mesmo que passavam retirando, removendo pessoas das ruas e levando elas para esses lugares que produziam exclusão, onde elas não eram tratadas, elas eram excluídas. É um livro que eu costumo recomendar muito, né? É o da Daniela Arbex, O Holocausto Brasileiro, que geralmente quem faz saúde mental comigo precisa fazer um resumo desse livro. Mas o pessoal também descobriu que tem um filme que é baseado no livro. Não é a mesma coisa, mas discute o mesmo tema. Também recomendo, caso vocês prefiram o filme. O Holocausto Brasileiro, que trata especificamente de um hospício em Barbacena, colônia de Barbacena, mas era uma realidade que ocorria no país inteiro. No Rio de Janeiro, a gente ainda tem alguns famosos, né? O pessoal mais da Baixada certamente ouviu falar no Doutor Eiras, que ficava ali em Lages, indo para Paracambi, né? Que foi um dos últimos a fechar, encerrar as atividades no estado, e tantos outros ao longo do estado, né? Enfim, todo esse preconceito de falar que se você vai para um psicólogo, você é maluco. Se você vai no psiquiatra, você é maluco. Isso é uma herança dessa época, né? E é uma herança muito ignorante e que só nos prejudica. Por quê? Mais uma vez, silenciou o tratamento e espaço de fala de tantas pessoas que carregavam sofrimentos, né, e não sabiam onde pedir ajuda. Ou então criou-se muita ideias de que depressão é frescura, ansiedade é frescura, qualquer tipo de sofrimento ou dificuldade ou problema emocional é chamar a atenção, né? É falta de trabalho. E realmente, falta de trabalho
produz depressão. Se você não trabalha, você não se alimenta, você não paga suas contas, você passa mal, fica doente. Mas utilizam isso de forma pejorativa. Então, depois de muita luta, sobretudo com o movimento antimanicomial, toda essa ideia de cuidado em saúde mental foi se diluindo. E hoje a gente consegue entender um pouco mais sobre a importância de dar atenção à nossa saúde emocional, sobre a importância de dar atenção às situações e eventos que nos trazem muito sofrimento. Então, como eu falei antes da nossa rotina de vida, dos espaços que a gente ocupa, né? Será que o ambiente que eu estou, né, vai me produzir uma saúde boa ou vai me deixar mal? Será que o espaço que eu frequento, né, vai me ajudar ou não? Será que eu estou cuidando do meu corpo? Será que eu estou fazendo exames de rotina? Será que eu estou escutando quando algo não está muito bem? Existem algumas causas, né, mais importantes, assim, mais graves para situações de suicídio, né, que as pessoas chegam ao suicídio. E a gente vai começar a falar delas agora. Alguém tem algum comentário que queira fazer ou está tudo certo? Vocês podem ir ou levantando a mão ou abrindo o áudio e falando, fiquem à vontade, tá, gente? Acho que não. Fiquem à vontade. Então, como eu disse, existem algumas causas, né, que são mais próximas ao suicídio. Mas antes de tudo, quando eu sugeri vocês a pensarem o que faz alguém, o que leva alguém a pensar em dar fim à vida dela. Algo que agora em setembro eu tenho tido a oportunidade de fazer uma série de palestras presenciais em empresas, né, e com grupos, onde as pessoas acabam enfatizando a importância de sermos seres gregários, sermos seres sociais, né? Quem tem aula de psicologia comigo já escutou falando isso. Mas são frases que as pessoas chegam à conclusão delas, não é algo que eu coloco, né? O quanto é importante estar em grupo, o quanto é importante estar em sociedade, o quanto nos sustentamos a partir do outro. Mas pensa bem, se nós estamos aqui, se eu estou aqui, se vocês estão aí do outro lado assistindo ou escutando de alguma maneira, é porque alguém, desde que vocês eram bebês, né, alimentaram, protegeu, alimentou, protegeu, deu abrigo, vestiu, deu educação, ensinou a andar, cuidou quando estava doente, até que vocês minimamente pudessem ser independentes para isso, para fazer isso sozinho, né? Então a nossa sobrevivência depende de agrupamentos. Da mesma maneira que o nosso sofrimento, ele se amplia quando estamos só. A ausência de suporte coletivo, ela acaba sendo muito importante para a piora, né, de casos onde as pessoas tentam cometer suicídio. Então, à medida que a pessoa entra em sofrimento, ela começa a se afastar. Isso não necessariamente de relações, muitas vezes ela vai estar lá na festa, sorrindo, né? Ela vai estar lá postando foto, furando a quarentena, né? Na balada, no baile, no churrasco, na praia. Mas isso não significa necessariamente que ela está ali. O corpo dela pode estar ali, né? Ela pode estar se forçando a estar naquele lugar. Mas às vezes internamente ela tem um afastamento social, um afastamento emocional muito grande, né?
Não tem como a gente medir o sofrimento do outro. Como eu costumo dizer, vocês podem pisar no meu pé, eu vou reclamar muito, mas vocês podem pisar no pé do Carlos, da Isabela, vocês podem pisar no pé de quem mais que eu estou vendo aqui? Felipe, entendeu? Da Aline, pode pisar no do Léo, levantou a mão ali. E eles não vão achar nada, não vão sentir nada, não vão reclamar. Por quê? Porque o nosso corpo sente de forma diferente, né? Nosso corpo sente de forma diferente. Sentimos dor de maneiras diferentes. A percepção de dor é única para cada um. E da mesma maneira são as nossas emoções, são os nossos sentimentos. Então, por mais que algo seja ruim para um, para o outro pode estar tudo bem. Por mais que algo para mim possa estar tudo bem, para o outro não vai estar. E quando nós desvalorizamos o sentimento do outro, quando o outro desvaloriza o nosso sentimento, mais uma vez, esse mundo, esse universo passa a não fazer sentido. E por isso, nós tendemos a nos isolar. E vamos nos isolando, né? Me afasto de alguns espaços, me afasto de coisas que eu gosto de fazer, me afasto de um contato emocional mais íntimo, com amigos, depois com a família, com companheiros, né? Até o momento que tudo que resta sou eu dentro de um vazio, e esse vazio é puro sofrimento, é pura dor. Eu não vejo mais saída, eu não vejo mais alternativas. Como eu disse, a depressão é uma das principais causas de suicídio no mundo. E um dado importante de 2016, se não me engano, diz que para cada pessoa que conseguiu, né, que morreu por suicídio, conseguiu suicidar, outras 20 tentaram. Deixa eu só levantar um dado aqui, que eu deixei aberto, mas ele fechou. Aqui. 2012. 2012, 1,4% de todas as mortes no mundo, tá, foram por suicídio. E dessas mortes, a gente estima que anualmente, 800 mil pessoas no mundo cometem suicídio. Será que esses dados são importantes, né, para a gente começar a pensar nisso? A depressão ela é uma das causas mais importantes, mais intensas para isso, né? A pessoa entra num estado emocional que, assim, a depressão também está entrando em níveis epidêmicos no país. E se a gente for pensar naqueles aspectos mais amplos da vida, a gente encontra o motivo para isso, né? Desemprego, falta de perspectiva de vida, fome, miséria, dificuldade nas relações sociais. Tudo isso vai influenciar e ampliar a questão da depressão. Falta de suporte emocional. Mas não é só a depressão que causa o suicídio. Qualquer situação de sofrimento muito intenso, onde a pessoa não tenha suporte de coletivo, onde a pessoa não tem uma rede de apoio, onde ela não encontre mais saída, mais alternativa e se veja em desespero, ela pode se ver numa situação que ela está tentando cometer suicídio. E uma coisa que vocês podem ter certeza em relação aos casos, né? Eles não são pontuais, eles não são únicos. Como assim? Uma pessoa que se suicida, dificilmente aquela é a primeira vez. Você pode ter certeza que ela já vem pensando nisso há muito tempo. Você pode ter certeza que ela tentou isso muitas outras vezes. Alguns não sabem, eu sou psicólogo no ambulatório público de saúde, no município de Araruama. Dos casos que eu, de muitos casos que eu atendi, as pessoas que tentaram suicídio,
fizeram outras várias coisas, tentaram de formas, né, infinitas, assim, ajuda, eu tentei isso, tentei aquilo, não via suporte, não via ajuda, não via ninguém, não via alternativa. E aí começava a pensar, e vinham pensamentos relacionados ao suicídio, né? Frases como, eu separei algumas aqui que eu peguei de prontuários, tá? Eu quero dormir e não acordar mais, a vida não tem sentido, eu não deveria existir, não me importo com mais nada, não vejo luz do fim do túnel, não aguento mais viver assim, não consigo suportar tanto peso, queria sofrer um acidente, alguma coisa podia acontecer, e é isso no trabalho, em casa, no caminho, na rua, e eu não voltar. Me sinto sozinho no mundo. Então essas frases começam. Oi, Jefferson, quer falar alguma coisa? Não, professor, apertei sem querer aqui, desculpa. Show de bola. Essas frases, né, começam a aparecer até que a pessoa não se vê mais, né, em condições de estar ali, até que esse sofrimento se torna mais importante, mais difícil do que a vida, e a pessoa começa a tentar dar um fim a ele. E uma das poucas frases de senso comum que acabaram entrando para o senso comum, né, que são certas em relação ao suicídio, é isso, de você não querer dar fim à vida, mas sim dar fim a um sofrimento. Então, quando há uma ausência de cuidado e um abandono da rede de apoio, tudo isso se torna risco. Voltando um pouco para a minha listinha, eu fiz aqui uma lista de fatores importantes que vão influenciar no risco de suicídio. E eu tenho certeza que, tal como as frases que eu falei, né, vocês certamente já ouviram essas frases de alguma pessoa ou se viram falando elas, né, em momentos mais difíceis. Certamente, pelo menos alguma delas vocês já escutaram. Da mesma forma, certamente muitos desses fatores que podem aumentar as chances de suicídio ou colocar uma pessoa em risco, vocês já tiveram contato, seja pessoalmente ou com alguém próximo. Então vamos começar por ela: depressão, violência, alcoolismo, ausência de suporte familiar, alimentação, emprego ou falta de emprego, falta de uma rotina saudável, estresse, traumas diversos, uso de drogas, isolamento, autoagressão ou automutilação, crises de identidade, problemas de moradia, bullying, ansiedade, abuso de medicamentos, solidão, problemas emocionais diversos, irritabilidade. Todos esses. Oi, Rafael. Professor, a ansiedade, ela causa depressão? Você falou agora? Não entendi. A ansiedade. O senhor acabou de falar que a ansiedade, ela causa depressão. A ansiedade e a depressão caminham juntas. Você, por um quadro ansioso, pode chegar à depressão, tá? Ou você, por depressão, pode vir a desenvolver ansiedade. São quadros que quase sempre estão próximos. Oi, Selma. Boa noite, professor, e a todos aí. No caso, você falou depressão também, perda de um ente querido também, de uma pessoa querida também causa, né, a depressão. Sim, o luto, né? O luto é algo muito interessante, né? Todos nós passamos por ele. Mas ele pode se tornar patológico. Existe um quadro chamado de luto patológico, né? Dependendo da maneira que a pessoa atravessa esse processo de luto. O luto ele é importante,
né? Vivenciamos o luto diariamente, com coisas mais importantes, com pessoas, né? Mais, em situações mais importantes, mas também com coisas mais insignificantes, digamos assim. Podemos vivenciar um luto quando um bolo de chocolate que a gente gosta muito acaba ou estraga. Você pode vivenciar um luto aí. Mas você pode vivenciar um luto quando perde um emprego muito importante, ou quando alguém muito próximo se muda, vai embora, no fim de um relacionamento, há um luto. Quando uma pessoa morre, né, uma pessoa próxima, querida, morre, a gente vivencia um luto também. Então, ah, a maneira que atravessamos esse luto, a maneira que vivenciamos esse processo, pode ter caminhar por um processo de uma forma saudável, como se espera, e aí aquilo que não está mais aqui, seja pessoa ou objeto, toma um outro lugar, né? E passa a ser um outro lugar na nossa história, um outro significado, e passa a ser algo que não está mais presente, que temos uma memória, né? E que certamente por não estar mais ali quando lembrarmos, vai ser uma memória triste, sem dúvida. Porém, né, quando não vai mais trazer um sofrimento imediato e intenso. Esse sofrimento ele vai se diluindo. Ou então caminhar para um quadro patológico, onde eu não consigo mais viver literalmente sem aquela pessoa, sem aquele objeto. E aí entrar em um quadro de depressão. E aí, ao longo desse processo, você trouxe uma questão importante. Eu atendi uma paciente que entrou num luto patológico muito intenso uma vez. Eu atendi ela por 3 anos até a gente conseguir tirá-la dessa situação. E, e ela literalmente deixou de viver, né? Ela entrou numa depressão muito profunda, onde sequer se alimentava, onde sequer levantava da cama, dormia. Né? Muitas vezes a gente tinha que solicitar que fossem buscar ela para ser atendida. Porque a pessoa literalmente não encontrava mais motivo algum para estar acordada, para estar ali, para estar viva, devido a esse luto que ela vivenciou. E por muitas vezes, né, o discurso dela era relacionado ao suicídio. Por muitas vezes, as frases dela, os objetivos que ela colocava na vida dela, eram relacionados ao suicídio, à morte. Então, são esses os motivos, né, as principais causas que levam as pessoas a cometer suicídio. Um outro ponto importante da gente falar é o suicídio em crianças, em jovens e adolescentes. Muito se pensa que o suicídio atinge apenas adultos. Não. A maior faixa etária, a maior, né, atingida por isso, as pessoas que mais morrem por suicídio no mundo, estão entre os 15 e 43, 45 anos, tá? Ou seja, a maior incidência está nessa faixa etária enorme. Mas isso não significa que jovens e crianças com menos de 15 anos não cometam suicídio. Ou pessoas mais velhas, com mais de 45, ou idosos até cometam suicídio. Para a gente entender o quanto esse problema se estende. Como eu posso perceber que o outro não está bem? Como eu posso perceber que eu não estou bem? Ao longo do tempo, voltando ao começo do nosso encontro aqui, vocês podem perceber como anda a saúde mental de vocês. Por exemplo,
em relação aos quadros depressivos, né? Como a gente está falando. Uma coisa é você querer dormir até mais tarde, né? Um dia que você acordou, né? Aquela coisa gostosa de ficar mais tarde na cama. Outra coisa é você não conseguir levantar da cama por várias vezes. Outra coisa é você não sentir mais vontade nenhuma de sair da cama, de ir para o trabalho, de fazer qualquer tipo de atividade ao longo do seu dia. Isso é um sinal de alerta. Da mesma maneira que o estresse, por exemplo, ele está aí como um mecanismo de sobrevivência. Ele ativa nosso corpo, né, para situações de risco ou para situações que a gente precisa ter o corpo ali em atividade, por exemplo, no trem, quando você vai correr para pegar o seu lugar lá para sentar, né? Vem aquele estresse, aquela adrenalina, aquela coisa, você está lá pronto, brum, abriu a porta, você entrou. O estresse, a função dele é essa. Quando ele passa a ser patológico, quando ele começa a entrar em excesso, né, você passa a desenvolver sintomas como taquicardia, ou seja, o coração fica muito acelerado, tremores, um medo muito excessivo, né, pensamentos repetitivos. A melhor maneira da gente cuidar disso é procurando ajuda, é procurando manter uma rotina saudável, é escutando o outro. Ah, eu percebo que alguém não, que uma pessoa próxima não está bem e ela não conversa. Como é que eu posso ajudar essa pessoa? Se ofereça para ficar sentada do lado dela, né? Oi, fulano, eu posso. Eu vou chegar para o Carlos Henrique aqui um dia que a gente tiver muito legal, né? Ô, Carlos, eu posso ficar só sentado aqui do seu lado? Né? Vou ficar aqui quietinho. Ou então, o contrário, se você não estiver bem, "Ô, você pode sentar aqui do meu lado? Só fica aqui, não precisa falar nada, não." Isso ajuda a salvar uma vida, mesmo por incrível que pareça. Ou então chegar, olha só, você não está bem, eu estou vendo que você não está procurando ajuda, então eu marquei aqui um psicólogo para você. E eu vou lá com você. Ou então fazer o contrário. Oi, olha, eu não estou bem, consegui marcar um médico, mas eu preciso que alguém vá comigo. Você pode ir comigo? Fortalecer nossa rede de apoio, né? E ser rede de apoio do outro em situações como essa salvam vidas. João, E temos dispositivos para isso. Oi, Erivelton, o que você manda? boa noite, tudo bom? Tudo certo, meu amigo. Então, eu estou escutando aqui a sua palestra, eu passei por 2 episódios de suicídio. Algumas pessoas já sabem que eu já falei, e o último que eu passei foi muito marcante. Eu cheguei a uma conclusão que talvez não sejam com todos, né? Mas quando uma pessoa está decidido, né, a tomar essa atitude, ele acaba fazendo, correto? Porque, assim, eu tinha um amigo que ele era policial e por 2 vezes ele tentou cometer suicídio pelo estresse do trabalho e tal, pelas coisas também da vida dele normal, e eu estava perto e eu consegui impedir, né? Usando a desculpa do filho dele e tal, usando até a nossa própria amizade. E, assim, eu saí da minha casa para ir morar com ele. Pra você ter noção, eu saí da minha casa, onde eu não pagava aluguel, para ir dividir um aluguel com ele, para estar próximo dele, que eu percebi que ele precisava de alguém do lado dele. Então eu fui esse alguém do lado dele, porque quando eu sofri de depressão, me tratei 2 anos, por isso eu consegui identificar isso nele, entendeu? Só que ele acabou brigando com a namorada dele e tal, e num belo dia nós fomos para a praia, ele pegou a arma
que deu um tiro no peito dele. Então, assim, qual a conclusão que eu cheguei? Eu tentei ajudar mais de um ano, morei junto com ele, sabe? Eu orientei para ele procurar uma ajuda psicológica, entendeu? Eu estava ali disposto a ir com ele, disposto a ajudar ele. Mas ele falou que ele não ia procurar uma ajuda médica, uma ajuda de um profissional, senão ele ia perder o porte da arma. Eu nunca deixava ele sozinho, eu dormia com a arma dele, né? Eu botava a arma dele dentro da cueca, né? Para ele não mexer. E, assim, e demonstrei para ele todo o carinho que eu tinha por ele, todo o afeto, entendeu? Todo o suporte emocional que eu pude dar para ele. Mas isso não foi suficiente para impedi-lo de cometer o suicídio. Isso para mim é muito marcante até hoje. Ter visto meu amigo meu nos meus braços através de um tiro, entendeu? Então, assim, o que eu posso fazer quando eu já percebo, né, porque estava já me afetando, que eu tentei de todas as artimanhas trazê-lo para a realidade e eu não consegui. Mas que eu me coloquei à disposição de ir com ele no médico, fui morar junto com ele para demonstrar para ele o carinho, o respeito que eu tinha por ele. O que eu posso fazer quando eu vejo que tudo que eu tentei não teve solução? Livelton, muito obrigado por dividir essa história com a gente. Ela acaba sendo muito importante para essa nossa conversa, né? Porque você acabou mostrando para todo mundo aqui o quanto é difícil. O manejo de suicídio é muito difícil, mesmo para os profissionais de saúde, mesmo os profissionais de saúde mental, porque é um trabalho muito delicado e muito sensível. Como você fez, a gente tenta dar suporte, né? A gente tenta estruturar, a gente tenta ir resgatando, sabe? Mas o mínimo de desequilíbrio que for, né? Para uma pessoa que já não tem mais fé alguma na vida, como eu disse, que já está num sofrimento tão intenso, tão profundo, que está tão atormentada, né, por diversas questões, é muito difícil. E aí, principalmente nesses casos, quando você vê, ele não quer procurar ajuda. E aí tinha uma história, né? Porque ele não queria perder o porte de armas, como você vê. Certamente ele não tinha a menor condição de estar trabalhando, ele não tinha a menor condição de ter um porte de armas. Nesses casos, como ocorrem os tratamentos? Eu costumo falar, a questão da saúde mental, ela é mais difícil. Por quê? O que a gente entende como cuidado em saúde? Né? Você procura o profissional de saúde, fisioterapeuta, o médico, o nutricionista, né? E você chega, você fala o que está passando, o que está sofrendo, ele vai lá e faz o quê? Ó, toma esse medicamento, ou então eu faço essa intervenção, né? Ou eu faço algum procedimento e você sai bom, ou melhor do que estava antes. A saúde mental é uma outra história. Esse lugar de paciente na saúde mental não existe. Porque é o sujeito que precisa se implicar com o próprio cuidado. Os profissionais da saúde mental, eles estão ali para possibilitar uma transformação. Por isso que o seu psicólogo nunca vai te dar conselho. Se o psicólogo está te dando conselho, eu recomendo que você repense sobre isso, porque o nosso lugar não é esse. É possibilitar reflexão, é possibilitar que vocês encontrem suas alternativas. E se o sujeito não se implica nesse cuidado, né, ou não consegue minimamente se abrir para isso, fica muito difícil. E realmente, por mais que você tenha lutado, né, com todas as suas forças, você mesmo percebeu que chega um determinado momento em que, infelizmente, não há muito o que se fazer.
Por isso que eu falei da gente estar atento às nossas rotinas, a gente estar atento ao outro. Porque se a gente escuta, se a gente percebe, se a gente começa a trabalhar isso lá atrás, evitamos em chegar num ponto como esse. E quais ferramentas a gente tem hoje para esse cuidado, né? Mas, como eu estava falando, nesses casos, o tratamento é sempre uma equipe multiprofissional. Você vai ter os psiquiatras utilizando medicamento para possibilitar uma recuperação, para possibilitar que a pessoa tome iniciativas na vida, né, para aliviar um pouco desse sofrimento. E, sobretudo, a psicologia, que vai ajudar essa pessoa a entender o que aconteceu de errado na vida dela, né, o que não está dando certo na vida dela, que está trazendo esse sofrimento tão grande. E aí entram outros profissionais juntos que podem auxiliar nesse processo de recuperação. Dispositivos para isso. Numa situação de emergência, hoje tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é um número de telefone, 188. Você liga e tem uma equipe lá pronta para escutá-lo e para tentar dar suporte para as pessoas no momento de sofrimento. Tá? Isso é uma ferramenta que evita muitos suicídios ao ano. Muitas pessoas ligam para lá, muitas pessoas encontram respostas, encontram apoio para pelo menos evitar uma tragédia. E existem também os dispositivos de saúde mental, que é o que a gente chama da RAPS, né? Que é a Rede de Atenção Psicossocial. Que os municípios têm, a princípio, residências terapêuticas para pessoas que estavam internadas nesses hospitais manicomiais e são reintegradas hoje através das residências terapêuticas. Os CAPs, que são os principais dispositivos para a saúde mental, eles são referência na saúde mental, são porta aberta, então você pode chegar lá e pedir ajuda o momento da semana que for, se você for paciente ou não, estou em crise, preciso de ajuda, procure um CAPS, que você vai ser acolhido. Alguns municípios, como que eu trabalho, por exemplo, possuem um ambulatório de saúde mental, que tem atendimento clínico, né? Mas eles trabalham como um dispositivo de nível secundário, ou seja, não é uma porta aberta, você é encaminhado para lá, tá? Mas oferecem muito suporte também de saúde mental para essa população, a partir da identificação dessa demanda. Tá bom? Então, são essas as ferramentas que nós temos para oferecer cuidado em saúde mental. Então, qual é a chave para nós evitarmos e reduzirmos esses índices de suicídio, mesmo em tempos tão difíceis, né? Estar atento ao que sentimos, dar cuidado a esses sentimentos, estar atento ao outro, ofertar cuidado para o outro, fortalecendo nossas redes de apoio. Lembra, se a gente está aqui hoje, né, foi porque alguém nos cuidou da gente, alguém nos alimentou, alguém nos protegeu, né, alguém nos deu abrigo, nos educou. Se a humanidade chegou até aqui, é porque em algum momento nós nos organizamos para evoluir e estar até aqui. Tem uma antropóloga que fala que o primeiro sinal de civilização é quando encontramos um fóssil de um fêmur, que é esse maior osso que a gente tem, que foi cicatrizado, que quebrou e cicatrizou. Por quê? É o maior osso que a gente tem, é o osso da nossa perna. Ele é duro pra caramba. Sem a nossa perna, imagina uma dor absurda, a gente não faz nada, a gente é preso, a gente é vulnerável. Se em algum momento, sei lá, 10, 20, 30 mil anos atrás, uma pessoa quebrou o fêmur e teve tempo para ele se cicatrizar, para ele se recuperar,
É porque algum grupo que ele estava inserido se organizou para cuidar, para proteger ele, né? E para esperar que ele estivesse recuperado. Esse pode ser dito como o primeiro sinal de civilização. Resgatar a humanidade que a gente tem, né, é muito importante para prevenir casos de suicídio. Então é isso, pessoal. Esse era o conteúdo que eu tinha preparado para esse nosso bate-papo. Alguém quer perguntar, quer falar mais alguma coisa? Fala, professor Léo. Opa, beleza, professor João. Obrigado pela palestra, professor. Obrigado pela orientação. Nós tivemos aí, né, a colaboração de um dos nossos ouvintes que denota a ímpar importância do tema, né? Poucas pessoas, certamente ele teve a coragem de colaborar com a sua fala e certamente nós tivemos outros tantos que se identificaram com a sua fala, com a importância da proteção, com a importância da conscientização sobre o tema e que, eventualmente, por todos aqueles motivos que o próprio professor expôs, ainda não se sentem confortáveis para conversar sobre o assunto, mas que, a partir de agora, sabem o quanto é importante falarmos sobre o tema, buscarmos uma ajuda e, ao identificarmos colegas nossos que podem dar aqueles sinais, aqueles gatilhos, pelo menos sentar ali do lado, como o professor falou, né? Dar aquele apoio, né, inicial. Eu queria agradecer muito o seu apoio, a sua ajuda, a sua colaboração com o nosso curso, com as nossas palestras da extensão e do direito. E é isso, gente. Eu vou colocar aqui o link para que vocês possam preencher a presença e convidar, desde já, novamente, o que já fiz no início, o professor João a colaborar com o nosso curso, sempre que quiser, sempre que desejar. Se o professor tiver algum tema que ache relevante, que queira discutir, que queira dialogar com os nossos alunos, as portas estarão sempre abertas, as oportunidades serão criadas conforme a sua demanda, professor. Muito obrigado. Obrigado, professor. Então é isso aí, pessoal. O link está aqui, ó, no chat. Não deixem de se inscrever para pegar. Pode deixar, Léo. Muito obrigado pelo convite. Vou participar mais vezes, com certeza. Agradecer ao Erivelton, que contribuiu, né, gentilmente com sua história. Agradecer a presença de parte da nossa equipe da Gami Souza, o senhor João Carlos presente, né? Tava o senhor João, estava aqui a advogada aqui do núcleo também assistindo. Nós tínhamos aqui alguns colaboradores te assistindo. Muito bom, muito bom. Eu estou disponível, pessoal, tá? Caso vocês queiram tirar dúvidas sobre o tema, pedir algum tipo de ajuda, algum tipo de orientação, vocês podem entrar em contato comigo, que eu estou disponível para isso também, tá? Oi, Elizabeth. Professor, que maravilha de palestra, amei. Tudo que você falou é exatamente isso que ocorre. Uma outra hora eu posso até falar com você sobre isso. Foi show de bola, amei. Obrigado, Elizabeth. Muito bom mesmo. Foi muito significante a sua palestra para mim, diretamente para mim. Muito obrigada, tá? Obrigado, muito obrigado. É isso aí. Obrigado, professor. Eu vou por hora aqui já encerrando o link. Preciso aqui fechar a nossa transmissão. Professor, muito boa palestra. Valeu, gente. Falou, gente. Boa noite. Obrigado pela participação de todos. Tchau, tchau. Obrigado, Léo. Valeu, tchau. Professor, o senhor também dá palestra em outros lugares? Sim, eu tenho feito alguns encontros em algumas empresas, né? Você poderia deixar seu telefone do WhatsApp? Posso sim, vou colocar aqui no chat. Porque minha filha trabalha numa empresa que ela tinha falado que ela precisava de uma palestra, mas não sabia por onde começar. Aí eu recebi esse link lá da Gami Souza e entrei. Aí por isso que eu gostaria do seu telefone para dar para ela, sei lá, a empresa é grande. Eu coloquei aqui no chat, você viu? Meu telefone e meu e-mail.
Tá bom, obrigada, professor. Pessoal que quiser entrar em contato para tirar dúvida também, tá, Eu sou gente? aluna da Gami Souza, tá? De enfermagem. Legal, Flor de Lis. Ou a gente já teve aula junto, ou vamos ter aula juntos em algum momento. Vou indo, pessoal. Obrigado pela presença de todos e de todas. Até mais, gente.